Querido, nós estamos então numa série chamada Vença o Medo do Futuro. Nós falamos sobre Abrão e destacando como a obediência dele o ajudou a chegar na terra que Deus havia prometido. Querido, quando você andar em obediência, Deus vai conduzir você a um lugar melhor. Talvez você não esteja alcançando este lugar porque você não está vivendo em obediência como Abrão viveu. O segundo personagem que nós vimos sobre vencer o medo do futuro foi José. Com José nós descobrimos que as circunstâncias difíceis nos preparam para nós assumirmos um futuro melhor. A história de José, ele sai de um poço, ele é aprisionado para depois então chegar a um lugar de destaque. Deus utilizou as circunstâncias difíceis para conduzi-lo a um lugar melhor. Então não tenha medo das circunstâncias difíceis, dos problemas que se levantam. Com o rei Josias, semana passada, nós vimos como Josias rompeu as maldições hereditárias na sua vida. Ele havia um pai e um avô que tinham um forte legado religioso que poderia ser transferido para ele, mas Josias decide romper com as suas maldições hereditárias através do arrependimento e conquista um lugar melhor. Então, querido, independente do legado religioso que você carregue, é possível você romper em nome de Jesus e você desfrutar uma vida melhor. E hoje nós vamos ver com o apóstolo Paulo, chamado de Saulo, no texto que nós vamos acompanhar. Se você tem sua Bíblia, abra ela em Atos, capítulo 9, versículo 1 a 31. Você que está em casa também acompanhe Atos, capítulo 9, versículo 1 a 31. Você pode deixar aberta a sua Bíblia, nós vamos utilizar diversos textos dessa passagem. Também dizer que esta série de mensagens está no nosso canal do YouTube, você pode entrar ali e escutar as mensagens que já foram mencionadas e outras também. E nós vamos ver com o apóstolo Paulo como corrigir o nosso propósito durante a caminhada. Porque veja, o apóstolo Paulo tinha um destino, ele ia para a cidade de Damasco, ele estava pedindo carta para que por onde ele passasse, até a cidade de Damasco, ele pudesse prender cristãos que ali se encontravam. O Saulo, chamado nas Escrituras, depois Paulo, mas só para você entender um pouco, Saulo é o nome hebraico e Paulo é o nome latino. Quando o apóstolo Paulo ia então em suas viagens missionárias, ou quando ele estava em contato com os gentios, ele preferia usar o nome Paulo, pois o aproximava. Então hoje nós vamos utilizar a expressão Saulo, que é a expressão que está no texto, mas você vai entender que é o apóstolo Paulo. E então não haja uma confusão na sua mente, você sabendo que Saulo e Paulo são os mesmos personagens. Saulo sendo o nome hebraico e Paulo então o seu nome latino, do qual ele utilizava na maior parte das suas viagens missionárias. Então, queridos, quando nós falamos sobre um propósito e sobre uma direção, e olhamos para a vida de Saulo, nós compreendemos que ele tinha uma direção, ele tinha que chegar em Damasco, mas ele tinha um propósito. O propósito era que todo cristão que ele encontrasse no meio do caminho, ele destruísse completamente. Obrigado, querido. Ele destruísse completamente os cristãos, levasse acorrentados para Jerusalém. Saulo iria fazer uma caminhada de 200 quilômetros, e entenda, é caminhada mesmo. Uma caminhada de, quem sabe, 7 dias aproximadamente, para que Saulo saísse de Jerusalém e pudesse chegar a Damasco. Já imaginou caminhar 7 dias em direção disso? Ele tinha um destino e ele tinha um propósito. O destino que Deus tinha para ele estava em Damasco, mas o propósito estava errado. Ele estava perseguindo os cristãos, mas Deus queria chamá-lo para algo muito melhor. E você acompanha no verso 1 e 2 de Atos capítulo 9, um pouco dali do contexto que eu estava mencionando para você, aonde ele queria perseguir. Saulo era um fariseu da seita chamada do judaísmo, um fariseu rigoroso, legalista, e queria aprisionar todas as pessoas que estavam na sua volta, porque ele não conseguia ver a beleza da vida cristã. Querido, talvez hoje você esteja aprisionado na sua religião porque você não consegue ver a beleza da fé cristã. Cuidado para que a sua fé não se torne uma religião que vai desviar você de um futuro e de um propósito melhor. Talvez você está olhando para a sua vida, para a sua fé e está sendo guiado apenas pelo impulso de religiosidade. Querido, Saulo estava sendo guiado por um impulso de religiosidade,
e no meio do caminho ele teve um encontro com Jesus. Querido, eu quero dizer que hoje aqui é o meio do caminho para que você tenha um encontro com Jesus. Jesus permitiu que você chegasse nesse lugar para que você tivesse um real encontro com Jesus, rompendo com os paradigmas talvez da religiosidade que você carregue, ou até mesmo os paradigmas da religiosidade da fé cristã, que você carrega com você como um legalismo. Mas tome cuidado para que a raiva e o ódio não seja o combustível para o seu caminho. Saulo estava indo no caminho certo para Damasco, mas ele estava com um propósito errado no seu coração e precisou de uma intervenção divina. Acompanha comigo o texto de Atos, capítulo 9, versículo 13 e 5, na sua Bíblia. Você pode abrir ou acompanhar na projeção. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou a Jesus a quem você persegue. Saulo estava tendo um encontro pessoal com Jesus. Ele conhecia Deus na sua fé, ele tinha convicção de quem era Deus, mas ainda ele não tinha um encontro pessoal com Jesus. Querido, talvez você conheça pessoalmente a Deus, mas você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus. Hoje é o dia do seu encontro pessoal com Jesus. Hoje é o dia de você deixar para trás as amarras que impedem você de ter uma vida melhor. Talvez você esteja vivendo uma vida aprisionada e não esteja conseguindo alcançar um lugar melhor, porque você está preso e você não teve esse encontro com Jesus. E quando nós temos o encontro com Jesus, até as pessoas que estão à nossa volta, elas são transformadas. No verso 7, a Bíblia nos relata que os homens que estavam viajando com Saulo estavam emudecidos diante da manifestação, pois eles ouviam a voz, mas eles não viam quem estava falando com ele. Saulo precisou perder a sua visão física para que os seus olhos espirituais fossem abertos. Acompanhe comigo o texto no verso 8 e 9. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Saulo estava cego porque não estava conseguindo enxergar com seus olhos espirituais. Querido, talvez você tenha uma visão perfeita com os seus olhos físicos, mas você não está conseguindo enxergar a beleza de Jesus com seus olhos espirituais. E talvez no seu encontro você vai precisar perder a sua visão ou perder algo para que você possa encontrar em Jesus. Talvez você já tenha perdido muitas coisas na sua caminhada, porque você não decidiu olhar para Jesus. Mas, querido, hoje é o dia de você olhar para Jesus. Talvez você já ande com Jesus há um bom tempo, mas você perdeu aquela beleza de Cristo. Querido, hoje é dia de você olhar. Porque talvez os teus olhos estão tão cansados com a dureza da realidade da vida, com as tristezas que você acompanha dia após dia, que você não está conseguindo mais enxergar a beleza de Jesus. Às vezes nós olhamos para as pessoas e perdemos Jesus, porque nós estamos apenas olhando para pessoas que às vezes não estão andando em obediência. Querido, olhe para Jesus e conquiste novamente o seu olhar de graça, de amor, e ver como a vida cristã é bela. Às vezes os problemas, as dificuldades, as limitações que nós carregamos nos afastam de enxergar com clareza. Mas, querido, entenda uma coisa, o destino de Saulo estava certo, mas o seu propósito estava errado. Veja, o seu destino trouxe você hoje à igreja. O seu destino está certo. Agora, nessa noite, você vai ter que corrigir o seu propósito. Porque você chegou ao seu lugar de destino. Deus te trouxe a um lugar para que você possa experimentar uma vida melhor. Mas não tem como você experimentar uma vida melhor se você hoje não fazer correções no seu propósito de vida. Talvez, meu amado, você ande com Jesus há muito tempo, há muitos anos. Hoje é dia de você fazer correções no seu propósito, para que você possa enxergar a beleza da vida com Jesus. Jesus te chama para que você possa experimentar da sua presença, experimentar do seu altar, experimentar da sua mesa, mas isso vai depender da tua entrega. Pare de achar que são as pessoas que têm que fazer você sentir, querido, quem sente é você.
É você que precisa se entregar, é você que precisa desfrutar e não apenas olhar esperando que algo venha. Querido, corra em direção ao altar, corra em direção ao Senhor, celebre ao Senhor, viva a sua fé com o Senhor e entenda que tudo depende das tuas renúncias. Corrigir propósitos dependerá das suas renúncias, das suas entregas, para que você possa viver isso. E eu trago para você 5 princípios para você corrigir o seu propósito durante a caminhada. Talvez, queridos, para nós cristãos, um dos primeiros propósitos que nós precisamos corrigir na nossa caminhada, nós que sabemos que vamos caminhar com Jesus, vamos chegar à eternidade, é entendermos que uma correção é necessária fazer, que é falar do amor de Deus com ousadia. Querido, tempos em que nós vivemos, às vezes nos constrangemos de falar de Jesus, mas nós precisamos de ousadia para falar do amor do Pai. Se você vê ali na história de Saulo, quando ele está sem a visão, ele é levado pelos seus companheiros até a cidade de Damasco. E ali Deus fala por uma visão a um homem chamado Ananias. Ananias deveria falar com ousadia do amor de Deus. Ele é chamado, olha o versículo 10 e 11. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, que está orando. O Senhor convoca Ananias para que ele vá até Saulo, para que ali ele fale com ousadia. Mas Ananias estava receoso de falar do amor de Deus, porque Saulo era um conhecido perseguidor da igreja de Jesus. Saulo era alguém que era conhecido por levar as pessoas à morte. Estevão foi apedrejado na sua presença e Saulo segurava da sua capa. A pessoa que segurava da capa diante de um apedrejamento, primeiro era alguém que concordava e segundo era alguém de tamanha importância. Então Saulo, perseguidor da igreja, agora tem um encontro com Jesus. Querido, talvez você tenha perseguido crentes, talvez você tenha perseguido igrejas, talvez você tenha até feito coisas ruins para pessoas que servem a Jesus. Mas, querido, hoje você está no caminho de Damasco e Deus quer te levar a um encontro pessoal com Ele. Talvez você, meu amado, seja Ananias nessa noite, que Deus está convocando para falar do amor de Deus. E assim como Ananias, ele teve medo de falar de Jesus para Saulo, talvez você tenha ficado com a sua voz calada. Talvez pelos tempos que estamos vivendo de pandemia, você diz assim, mas eu tenho medo de falar de Jesus neste tempo. Querido, abra sua boca com ousadia, use a sua máscara para pregar, use as suas redes sociais para pregar, mas não deixe de falar do amor de Deus com ousadia para as pessoas que estão vivendo. Muitas pessoas hoje estão morrendo, como morreram sempre, mas a questão é se as pessoas estão morrendo sem Jesus. Querido, Deus está levantando você para que possa falar com ousadia. Tenha ousadia para falar do amor de Deus. Querido, tenha a convicção que Deus está chamando para você, para uma missão para falar de Jesus, ainda que seja um Saulo, um perseguidor da igreja, alguém que tinha autorização para levar os cristãos presos a Jerusalém e ali eles serem aniquilados, julgados. Querido, a igreja de Jesus não pode se calar. Nós precisamos ter algo dentro do nosso interior que arde, para falar do amor de Deus para toda e qualquer pessoa. O seu propósito, querido, entenda, é mais importante que a sua vida. Mas em alguns momentos nós achamos que a nossa vida é mais importante. Querido, se você teve um encontro com Jesus, você que é cristão, já teve um encontro com Jesus, é batizado, querido, Deus te chamou para que você possa cumprir um propósito maior. Abra sua boca e fale do amor do Pai para as pessoas que estão ao seu lado, porque as pessoas em nossos dias estão perdidas, estão desorientadas e querem ouvir uma palavra de Deus. Use a sua boca para falar com graça e amor, porque entenda, Deus está levantando você para produzir mudanças no mundo que nós estamos vivendo. Imagine se Ananias não tivesse aceitado, porque depois Ananias reluta um pouco, mas Ananias vai até Paulo, prega o evangelho a ele. Mas você imagine se Ananias simplesmente tivesse dito, não, eu não vou pregar, Senhor. Chama outro, mas era exatamente
Ananias que Deus queria usar. E Ananias, porque ele obedeceu, o Evangelho chegou até nós, amém? O Evangelho chegou até nós através da conversão de Saulo. Quando ele se converte, não é apenas ele que se converte, mas toda a obra que ele faria. Você imagine as viagens missionárias. Nós temos várias cartas, que nós chamamos de cartas paulinas nos Evangelhos, que são cartas aonde Paulo as escreveu nas viagens que ele fazia. Olha a importância de falar do amor de Deus. Querido, eu só estou aqui porque alguns anos atrás, há mais de 30 anos atrás, alguém teve a ousadia de pregar o Evangelho para mim. Alguém pregou o Evangelho na sala de aula. Você que é adolescente, pregue o Evangelho, porque talvez a pessoa que está pregando o Evangelho um dia se torne uma pessoa muito importante. Nós precisamos pregar com ousadia em todos os lugares e situações. Porque, querido, se nós nos acovardarmos, as transformações não acontecerão. E, querido, eu creio que as maiores transformações não são sociais, mas as maiores transformações são espirituais. Quando uma família é transformada espiritualmente, o reino de Deus se aposta daquela família e uma transformação acontece. Então, querido, fale com ousadia. Segundo propósito, corrija seu propósito durante a caminhada, seja transformado por um encontro com Jesus. Você sabe, encontros com Jesus são transformadores. No versículo 17 de Atos 9 diz: então Ananias encontrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu com Saulo? Saulo teve um encontro. Não são as nossas palavras que convertem as pessoas, mas a revelação do amor de Deus que nós trazemos. A nossa vida começa a mudar quando nós somos cheios do Espírito Santo, amados. Sabe o que acontece? Talvez você, cristão, que já anda com Jesus há um bom tempo, diga: pastor, a minha vida não teve grandes transformações. No início ela foi repleta de mudanças, mas parece que com o decorrer do tempo eu me ajustei. E não é que a sua vida esteja correta ou não, querido, é porque falta uma coisa: a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Talvez você tenha perdido o ardor da oração. Você perdeu o ardor da oração, não porque você foi machucado por alguém na fé, mas porque você perdeu um pouco da presença do Espírito Santo na sua vida, querido. É tão fácil nós culparmos o tempo, dizermos não vamos à igreja porque está chovendo, não vamos à igreja porque está frio, porque está calor, ou por tantas outras coisas, mas, querido, na verdade, a gente deixa de estar na presença do Senhor, porque nós deixamos um pouco o Espírito Santo de lado. Querido, se eu pudesse, eu descia aí e te dava um chacoalhão santo na sua vida, para que você entenda que o Espírito Santo precisa ser o grande motivador dos nossos corações. E, querido, se não for o Espírito Santo que transforma as nossas vidas, nós não teremos uma vida transformada. Você deve de conhecer pessoas que conhecem a Jesus, andaram com Jesus, mas parece que a vida está sempre na mesma. Você conhece assim? Espero que não seja você. Essas pessoas não é que não tiveram oportunidades, é porque deixaram de buscar o Espírito Santo sobre as suas vidas. Escute com atenção: a sua vida só irá mudar quando você decidir ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. Meu irmão, você só vai experimentar brilhos nos olhos novamente quando você buscar o Espírito Santo e ser renovado por Ele. Você está caminhando rumo à eternidade, mas, querido, é necessário hoje fazer correções, porque a questão não é chegar no final. Todos nós chegaremos na eternidade. Alguns viverão a sua eternidade próximos de Deus e outros viverão a sua eternidade distante de Deus. Não sou eu que defino isso, quem define isso é você. Aonde você viverá a eternidade dependerá da vida que você está semeando, o propósito que você está semeando aqui. Assim como Saulo teve escama nos seus olhos e não conseguia enxergar com clareza, minha pergunta para você que nos assiste em casa e você que está aqui é: o que está impedindo você enxergar com clareza a vida que Jesus tem oferecido para você? O que está impedindo você de viver uma vida de satisfação? 2020 para nós
é para ser o ano profético da satisfação. Querido, você precisa encontrar satisfação na beleza de Jesus. Saulo não conseguiu encontrar satisfação antes do seu encontro com Jesus no caminho de Damasco. Mas quando ele encontra Jesus, a satisfação começa a fazer parte da sua vida. A palavra de Deus diz que quando Ananias impôs as mãos, as escamas começaram a cair. Querido, milagres acontecem quando nós andamos com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Se você está precisando de um milagre na sua vida, ande alinhado com pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, porque senão os milagres não vão acontecer. O milagre que você espera na sua vida depende muito mais do seu clamor, querido, na madrugada, ou o seu clamor num determinado momento do dia, mas que você entenda que o milagre chega quando você se chega próximo ao Senhor. O milagre não vai chegar, meu amado. O milagre não vai chegar se você está longe de Jesus. A satisfação na fé não vai chegar se você viver distante do Senhor. Talvez você esteja satisfeito com o estilo de vida que está vivendo. Mas, querido, se você não ama Jesus no fundo do seu coração e não a anseia pela presença do Espírito Santo, querido, você precisa fazer correções no propósito da sua vida. E, querido, não adianta você dizer, pastor, o que me tira o anseio do Espírito Santo são as lutas, são as dificuldades. Está difícil de viver, eu sei. Você já viu o quilo do arroz, quanto é que está? As pessoas não vão comprar mais ouro, vão comprar arroz para estocar. Mas não é esse o problema, querido. Não é o problema, não é o quilo do arroz na sua vida que tira o brilho dos olhos. O problema é que você coloca os problemas antes de Jesus. Porque, querido, quando você colocar Jesus antes dos seus problemas, não vai importar as circunstâncias, não vai importar os problemas. Mas enquanto você enxergar só problema, a sua mente vai trabalhar com problema. Mas agora, quando você começar a enxergar que Jesus é a solução para a sua vida, tudo vai ser transformado. Ande com pessoas cheias do Espírito Santo. No verso 19, você vai encontrar que depois de comer, Saulo recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Queridos, sabemos que hoje há um distanciamento social, mas eu quero te dizer que à medida que nós vamos vendo que a vida está retornando, glória a Deus, nesse mês nós temos um marco, nós temos o início da primavera, uma oportunidade de recomeço. Querido, que você perceba que você precisa recomeçar próximo de pessoas que amam a Jesus. E, querido, se está difícil de andar ao lado de pessoas que amam a Jesus, é porque talvez você está andando ao lado de pessoas que não amam a Jesus. E você vai ter que fazer correções na sua vida. Mas, terceiro princípio que nos leva a fazer correções dos nossos propósitos durante a caminhada é testemunhar as transformações com as nossas ações. Veja o que aconteceu com Saulo. Logo após a sua conversão, se você prestou bem atenção no verso 18 que lemos, o Saulo foi batizado. Ele se converte, é levado às águas, é batizado, anda com os discípulos e no verso 20, ele já começa a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Existe uma coisa na igreja que a gente diz assim, eu sou novo convertido. Só que o novo convertido, o cara se considera novo convertido na fé durante 10, 15 anos. 5 anos o cara está dizendo que é novo na fé. Querido, Deus te chamou para que logo que você tenha o seu encontro com Jesus, você já sair pregando com ousadia. Querido, se você pode usar a sua profissão para pregar, use a sua profissão para pregar. Cabeleireiros lá, às vezes ficam 1 hora com as moças lá, fazendo seus momentos, querido, que oportunidade você tem de falar de Jesus, você é Uber, pode falar de Jesus. Use com ousadias as oportunidades que Deus está te dando para que você possa alcançar pessoas com o amor de Jesus. Quem foi alcançado por Jesus no ambiente de trabalho aqui? Levante sua mão para eu ver. Tem gente que foi alcançado? Algumas pessoas. No ambiente da escola, alguém foi alcançado por Jesus no ambiente da escola? Algumas pessoas. Querido, nós temos que utilizar os meios e os locais aonde estamos para falar com ousadia do amor de Jesus. Se você não foi ganho por Jesus na escola, se você não foi ganho por Jesus no trabalho, você foi ganho por Jesus no relacionamento pessoal, com seus amigos.
Os seus amigos não podem apenas dizer, puxa, eu ando com fulano, que é um grande homem de Deus. Não, querido. Você tem que ter expectativa de você testemunhar a sua transformação com as ações que você está vivendo. Porque Saulo agora começa a pregar o evangelho com as suas ações de transformação. Saia do discurso teórico sobre mudanças. E, querido, e seja a mudança que o mundo precisa ver. Pare de falar sobre mudanças. Tem gente que diz assim, eu vou mudar. Só que ele só fica dizendo que vai mudar e nunca muda. Querido, o mundo não quer saber do nosso discurso teórico. Ele quer saber o que realmente o Evangelho faz na vida das pessoas. O que o Evangelho fez na sua vida? Quais transformações espirituais ele trouxe na sua vida e no seu coração? As pessoas não querem saber os versículos bíblicos de cor. Uma pessoa que logo se converte diz assim, mas pastor, eu não vou saber o versículo de cor para falar, mas eles não querem saber do versículo de cor, eles querem saber se o evangelho dá certo. Eles querem ver a tua vida, que antes era uma desgraça, havia uma nuvenzinha cinza na tua cabeça, e agora você encontrou Jesus, você fica assoviando no trabalho. Você fica falando do amor de Deus. Aquela pessoa ranzinza, chata, que só encontrava problema, agora encontra solução. É isso que as pessoas querem ver na tua vida. E elas não vão dizer assim, olha, fulana foi transformada, hein? Sabe 50 versículos de cor. Não, elas não querem saber isso. Elas querem saber se a tua vida foi transformada pelo amor de Deus. E elas dizem assim, se a vida dela foi transformada, se a vida dele foi transformada, a minha também vai ser. E você vai poder falar com ousadia do amor de Deus. Você vai poder auxiliar as pessoas a encontrar o propósito da sua vida. Mas no meio da sua caminhada, sabe o que acontece? Nós encontramos pessoas desmotivadas. Pessoas sem alegria. E ao invés de nós contagiarmos elas, nós somos contagiados. O brilho nos olhos de Jesus nós perdemos quando nós encontramos pessoas que estão desmotivadas e não conhecem a Jesus. Às vezes nós perdemos o brilho ministerial porque nós encontramos pessoas que não querem se envolver com a obra. Mas, meu querido, você não precisa se envolver com a obra só porque pessoas querem se envolver. Você tem que se envolver porque você precisa se envolver e você ama Jesus. A sua motivação não é se você tem 10 pessoas na sua volta. A sua motivação tem que ser se você está andando com Jesus e está fazendo o que Ele quer da sua vida. Mas a gente fica desmotivado. A gente começa a dizer assim, mas ninguém quer nada com nada. Mas ninguém está envolvido. É só eu. Querido, vamos esvaziar esse reizinho que está dentro de ti e vamos se colocar diante do altar do Senhor e dizer, Senhor, ainda que ninguém queira nada com nada, eis-me aqui, usa-me a mim. Pronto. Você não precisa de outras pessoas. Você precisa ser uma mudança para você. As pessoas vão começar a te seguir quando elas verem que você foi transformado. Quando elas verem que você não depende dos outros, que você está amando a Jesus e que você vai fazer. Quantas pessoas às vezes dizem assim, eu não faço evangelismo porque a igreja não vai. Querido, a igreja somos nós. Você é a igreja. Faça evangelismo você mesmo. Você quer uma comissão? Está comissionado agora. Você está autorizado para falar de Jesus. Pronto, não precisa mais nada. Mas o problema é que a gente não tem coragem de falar do amor de Deus. Esse é o problema. Sabe qual é outro problema? Nós não somos cheios do Espírito Santo. E nós ficamos dizendo, o mundo não quer ouvir. O mundo quer ouvir sim em nome de Jesus. Ele quer ouvir, mas não tem quem fale. Não tem quem anuncie. Porque nós estamos preocupados com as nossas vidas. Nós estamos preocupados se nós vamos perder a nossa vida. E eu não entendo, meu irmão, a gente diz que a gente morreu para o mundo e vive para Cristo. Mas volta e meia, a nossa vida não está no altar. A nossa vida está nas nossas mãos. Você quer ser uma mudança, uma transformação maravilhosa nas pessoas que estão à sua volta? Comece a falar e anunciar. Querido, o ambiente da sua casa vai ser diferenciado quando todas as pessoas encontrarem a Jesus. O ambiente do seu trabalho vai melhorar quando aquelas pessoas que não amam a Jesus começarem a amar a Jesus. As pessoas perceberão as mudanças. Mas agora, só transforma quem já foi transformado. Só pode falar de um encontro com Jesus para o mundo quem já teve um encontro com Jesus. Você lembra do seu encontro com Jesus?
Talvez você se lembre do dia, da hora, do seu batismo, do seu momento. Mas, querido, para nós vivermos o propósito de Deus durante a caminhada, nós precisamos hoje fazer correções. Estamos a poucos meses do final do ano, com grandes expectativas que Deus irá fazer algo maravilhoso nas nossas vidas. Mas agora, se você perdeu a esperança, se a tua esperança é os noticiários, eu queria ver alguns durante essa semana, né? Se falou da vacina e deu um problema numa vacina. Muitos assim, viu, era a minha esperança. Querido, a vacina não é uma esperança. A sua esperança é Jesus. Quando ela vier, nós vamos glorificar a Deus com ou sem. Nós precisamos aprender a conviver em toda e qualquer circunstância. E este é um tempo, querido, que nós contaremos para os nossos netos como nós amamos a Jesus e como nós fizemos que a sua obra não parasse. Já pensou nisso? Querido, podia ser uma grande desgraça mundial se as igrejas se acovardassem. Mas, querido, as igrejas aprenderam a lidar com os tempos que nós estamos vivendo. Aprendemos que precisamos estar no meio digital. Somos analfabetos digitais nessa hora, mas, querido, o que nós aprendemos ao decorrer da caminhada foi coisas maravilhosas e preciosas. Deus está conduzindo a sua igreja, querido. Deus está levando a sua igreja a um novo nível de compreensão do Evangelho e que precisamos nos adaptar. Adaptar ao momento, às conjunturas, mas, querido, não podemos deixar de amar a Jesus. Se de todo esse tempo você quer uma lição principal, é que o Senhor está nos ensinando nesse momento, e nesse ano principalmente, que se nós não andarmos satisfeitos com Ele, nada mais vai nos satisfazer. Você lembra das 5 semanas que nós não viemos à igreja? Somente estava aqui a equipe trabalhando, estávamos nas nossas casas? Você estava mais satisfeito nesse tempo? Não. Que a sua satisfação não é a igreja. Sua satisfação não são os problemas ministeriais. Querida, a sua satisfação tem que ser a presença de Jesus no seu coração. A vida pode ser melhor, desde que nós encontramos Jesus como sendo melhor para as nossas vidas. 4º princípio, para você corrigir o seu propósito durante a caminhada. Esteja preparado, irmão, para enfrentar a oposição. Oposição, o apóstolo Paulo, chamado de Saulo nesse texto, encontrou. Quando ele decidiu levar o evangelho a sério, sabe o que aconteceu? Os judeus, aqueles que o ajudavam e que encorajavam o seu ministério, decidiram em comum acordo matá-lo. Ele caminhava com os judeus e estes, quando viram que ele foi transformado, disseram: nós não queremos mais este homem, vamos tirar a vida dele. Saulo enfrentou oposição também até dos cristãos. Verso 26, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Às vezes, as pessoas não acreditam nas nossas transformações. Não fique triste por isso, porque sabe o que vai solidificar que realmente você foi transformado? É o tempo e as suas ações. Não adianta você ligar para pessoas e dizer: eu mudei, eu mudei, eu mudei. As pessoas precisam ver a sua mudança. E Saulo teve dificuldade porque no início da sua caminhada as pessoas não estavam entendendo. Talvez estavam pensando que era uma armadilha. Não, na verdade a gente vai chegar lá e ele vai nos acorrentar e vai nos levar. Mudanças levam tempo. Transformações levam tempo. Construir uma reputação que nós perdemos leva tempo também. Mas no meio da caminhada nós vamos encontrar amigos que vão nos ajudar. Saulo, quando viu que a sua vida estava sendo ameaçada, no verso 25 você vai acompanhar ali alguns discípulos seus, porque ele era novo na fé e tinha discípulos já. Eles ajudaram ele a fugir das armadilhas que levariam à sua morte, colocando dentro de um cesto e levando para o lado de fora da muralha. Toda escolha, querido, traz novas oportunidades e desafios. Quando você decidir andar com Jesus, talvez algumas pessoas vão deixar você, é natural isso. E você vai precisar aprender que não é que as pessoas estão te rejeitando, elas estão rejeitando é a fé que você está carregando.
Elas estão rejeitando o Jesus que você carrega. E quinto e último princípio, a sua fé será sustentada pelo seu testemunho. Queridos, se tem uma coisa que nós aprendemos sobre o futuro, é que para que nós possamos ter um testemunho, a nossa fé precisa ser sustentada em todo o tempo. A nossa fé será sustentada pelo nosso testemunho. Saulo andava, no verso 28, andava com liberdade em Jerusalém, pregando em nome do Senhor, por quê? Porque o seu testemunho sustentava a sua fé. O que sustentou a fé de Saulo diante das dificuldades da vida foi a sua transformação. Meu amado, olhe com atenção para cá. Seja a mudança que o mundo está precisando. Seja a mudança que o teu vizinho precisa ver na tua vida. Seja a mudança que as pessoas que estão próximas a você, elas possam dizer, eu quero ter esse estilo de vida. Mas agora, se você negocia com a sua fé, se você desiste diante das perseguições, você não está conseguindo sustentar a sua fé. Saulo foi perseguido pelo seu posicionamento de fé. As pessoas que não andavam com Jesus também o perseguiram porque estavam receosos se fosse uma armadilha. Mas com o passar do tempo, a comunidade cristã começou a abrir a sua vida. Eu fico pensando, uma vez eu estava falando do amor de Deus para uma pessoa, e é tudo legal quando a gente ouve um testemunho. Aí daqui a pouco ela diz assim, pastor, diante do teu testemunho, eu vou voltar para Charqueadas. Ah, tu mora lá? Não, vou me entregar. Aí eu fiquei, meu Deus, minha vida estava em risco. Querido, em todo momento a nossa vida está em risco. Não é porque era um ex-presidiário, mas nós precisamos falar para todos. Falar do amor de Deus para que as pessoas possam entregar. Eu me lembro uma vez, eu estava na minha sala, chegou um cara chorando. O seu irmão havia sido morto. E ele diz assim, pastor, eu tenho uma arma e eu vou atrás desse cara que matou meu irmão. E eu disse, meu Deus, primeira coisa, tu tá com a arma aqui, meu amado? Precisa, né? Tá com a arma aqui. Não, não tá. Glória a Deus, falei internamente, glorifiquei o Senhor. Cara, não faz isso com a tua vida. Hoje você está participando de uma comunidade cristã. Hoje você está aqui, pessoas vão saber que você estava aqui. E se elas vierem perguntar para mim se eu te conheço, eu vou dizer, eu te conheço. Ah, mas o pastor vai trazer dificuldade para mim. Não. Você está semeando dificuldade na sua vida. Se você for lá matar o seu irmão, dívida de tráfico, a gente sabe como são essas coisas, você vai trazer uma maldição para a sua vida e você vai trazer mais problemas para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Eu encontrei este rapaz muitos e muitos anos depois, uns 5, 6 anos depois, e ele falou que não havia feito aquilo. E eu glorifiquei a Deus, porque naquele momento eu estava ali e pude falar do amor de Deus para ele. Mês de setembro é o mês de prevenção contra suicídios. Provavelmente você conhece uma pessoa que já tentou suicídio. Ou talvez você já tenha pensado em suicídio. Ou talvez você já tenha tentado. Querido, nesse mês vamos ser mudança na vida das pessoas. Vamos ajudar para que adolescentes, jovens, adultos, terceira idade, não pensem em tirar a sua vida. Mas nós vamos levar com clareza agora, querido, quando nós vamos falar do amor de Jesus e vamos ser transformados por isso. Deus nos levará por caminhos que às vezes nós não entendemos. Mas entenda, se Deus está te levando numa direção, é porque Ele quer que você fale. Saulo foi um perseguidor da igreja, mas pelo seu posicionamento de fé, ele agora se tornou um perseguido. Não da igreja, mas perseguido daqueles que não andavam com Jesus. Deus está chamando a mim e você hoje, queridos, para nós fazermos correções na nossa caminhada. Porque a vida e a fé não é apenas vir ao domingo numa igreja, participar de uma célula. A vida cristã é mais do que isso. A vida cristã é compreender que Deus está nos chamando para nós vivermos para a sua glória. E meu amado, se você já teve um encontro com Jesus, eu quero te chamar a você viver realmente a fé que você um dia disse, eu entrego a minha vida para Jesus. A você fazer com que realmente a fé tenha significado, a fé tenha sentido. Mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, este é o tempo
de você fazer mudanças. Eu quero convidar a banda a subir enquanto eu concluo essa mensagem. Mudanças permanentes acontecem quando o nosso testemunho sustenta a nossa fé. Talvez você que tenha dificuldade num processo de mudança, é porque você ainda não assumiu a postura de que precisa mudar. Mudanças são necessárias na vida cristã, em todo momento. Quanto tempo você anda com Jesus? Qual foi a última vez que você mudou? Hoje é o tempo de mudarmos. Amados, todos nós estamos caminhando em direção à eternidade. Todos nós estamos caminhando. Você crendo ou não crendo, um dia a sua vida vai terminar e você vai chegar ao final da vida. Sabe o que eu quero te pedir? Decida hoje de que lado você estará na eternidade. Porque na eternidade só existe dois lados. Ou é do lado de Jesus, desfrutando do céu, desfrutando do paraíso, ou você está do lado do inimigo, distante de Deus, no inferno. Não sou eu que direciono você para lá, mas é você através das tuas escolhas. As tuas escolhas vão te levar para um futuro de mudanças. Durante esta série nós falamos sobre o futuro. Mas hoje eu quero te dizer que o maior futuro que você precisa pensar é na sua eternidade, nas decisões que você precisa tomar hoje. Tudo dará certo em seu futuro quando as suas mudanças forem permanentes. Meu amado, não dá mais para viver. Sou transformado, agora não sou. Se você escolhe a vida cristã, realmente viva a vida cristã. Tudo mudou na vida de Saulo, da igreja e da comunidade. A igreja começou a experimentar uma verdadeira paz. Olhe no verso 31, e assim eu finalizo essa mensagem. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria. Ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. A igreja vai enfrentar paz quando a sua comunidade viver no temor do Senhor e quando ela for encorajada pelo Espírito Santo. Nós construiremos casas melhores quando a nossa casa for o ambiente da presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo não é acender um incenso. A presença do Espírito Santo não é só colocar um louvor. A presença do Espírito Santo é você com uma vida transformada dentro da sua casa. Um ambiente de paz, um ambiente onde o seu esposo tenha vontade de voltar para casa, um ambiente onde os seus filhos digam, eu quero voltar para casa, porque lá é um lugar de paz. Aonde você quer voltar para casa, porque a tua família está te esperando. O ambiente de transformação que nós precisamos é um ambiente onde a presença do Senhor nos leva a desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo. Queria convidar você